Saúde as amadas com a paz do Senhor, amém. Aleluia, esse grupo maravilhoso, o grupo Déboras, que Deus continue abençoando. Estaremos aqui com a devoção, estamos com a devocional do dia 16, louvado seja Deus, o qual nos diz, lá em Jeremias 17, no verso 14, que diz: Cura-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor, louvado seja Deus. O profeta Jeremias, ele confiava no Senhor de uma forma tão grande. Ele se entregava de coração, de uma forma esplêndida, a qual agradava os olhos do Senhor, agradava o coração do Senhor. O seu clamor chegava até o Senhor como um cheiro suave às suas narinas. E aqui no verso 7 nos diz: Bendito o homem que, do capítulo 17, verso 7 e 8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Aleluia. Quando confiamos no Senhor, somos como árvores plantadas junto às águas. Junto aos ribeiros de água, suas raízes se estendem para as águas. E o Senhor Jesus é a nossa água, é a nossa fonte de água viva, a qual, quando estamos perecendo, as nossas raízes se estendem até o Senhor e nós vivificamos na presença do Senhor novamente, através da nossa confiança. Então, esse capítulo 17 está falando sobre o valor da confiança em Deus e sua salvação. E o Salmo 1, verso 3, vai nos dizer também: Pois será, quem confia no Senhor, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o teu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, quando confiamos no Senhor, podemos fazer as mínimas coisas que a nossos olhos parecem nada, mas aquilo vai prosperar, porque o Senhor está no controle de tudo, porque depositamos nossa confiança no Senhor. Louvado seja Deus. E aí Jeremias mais abaixo vai orando, vai clamando e vai dizendo: Sara-me, Senhor, e sararei. Talvez não seja uma doença, uma doença por fora, mas uma doença por dentro, uma doença espiritual. Ele estava pedindo uma cura interior, para que o Senhor viesse sarar, louvado seja Deus, para que ele não viesse contaminar com o descrédito do povo daquela época. O povo, eles pecavam muito contra o Senhor em atos, ações, obras, e o Senhor estava se desagradando daquele povo, e via ali no profeta Jeremias um remanescente no meio daquele povo, um remanescente a clamar pelo povo, louvado seja Deus. E Jeremias, ele conhecendo da palavra do Senhor, conhecendo quem era Deus, ele sabia, aleluia, que o Senhor, quando nós clamamos, Ele ouve o nosso clamor. Ele sabia, tinha entendimento no profundo, tinha ali um secreto com o Senhor, intimidade com o Senhor, a ponto de entender que quando voltamos para o Senhor de coração, na cama da suia, quando voltamos para o Senhor inteiros de coração, porque nesses últimos tempos o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, assim como foi o profeta Jeremias. E quando o Senhor vê, ele se agrada de Jeremias, pois ele vê que ele está clamando de coração, ele está se entregando de uma forma tão linda, louvado seja o nome do Senhor, a qual me lembra, aleluia, o rei Davi, que apesar dos pesares que ele pecou contra o Senhor, que ele pecou de diversas formas, mas até no adultério, aleluia, até de assassinar um homem, ele mandou assassinar um Urias, né? Por determinada situação que aconteceu. E ele se voltava para o Senhor com o coração quebrantado, com o coração inteiro, o Senhor perdoava. Tanto é que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Então, a gente pode ver que quando voltamos para o Senhor com interesse de coração, Deus ouve nosso clamor, aleluia, e sara nosso interior, Ele cura nossas feridas e nos salva, aleluia, porque o Senhor é o nosso louvor. A cada dia devemos ser gratos ao Senhor, a cada dia devemos nos prostrar, aleluia, no nosso secreto com o Senhor, como Jeremias fazia, e adorar o Senhor, louvado seja Deus. E exaltar o nome do Senhor, engrandecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no verso 3 ele diz: Ó Senhor, a esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão
serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Então, aqueles que abandonam o Senhor só perece, mas os que se voltam para o Senhor será bem-aventurado e tenha vitória. Que essa palavra possa falar mais forte, mais alto aos nossos corações a cada dia. Que nós possamos nos entregar, nos inteirar mais e mais. Entregarmos ao Senhor nosso coração. Não de qualquer jeito, mas entregar em espírito e em verdade. Irianaço, Menaia. Para que o Senhor venha nos sarar, nos curar interiormente. Não só por fora, mas principalmente por dentro. Temos a mente de Cristo, temos um coração segundo o coração do Senhor, porque não é fácil. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já se esfriaram, mas que nós não venhamos estar no meio desses muitos, mas que possamos fazer a diferença, ser remanescente, assim como foi Jeremias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.